Então, dando sequência ao nosso estudo sobre a teoria da infração penal, a teoria do delito, vamos falar sobre o último elemento, que é a culpabilidade. Afinal de contas, o que é a culpabilidade? Como que eu posso definir a culpabilidade? O professor Eugênio Raul Zaffaroni afirma que culpabilidade é a reprovabilidade do injusto ao autor. Veja, reprovabilidade do injusto ao autor. O que não se confunde com tipicidade e ilicitude, duas categorias que nós já analisamos. Quais são os elementos que compõem essa culpabilidade? Olha, a culpabilidade, ou os elementos, eles variam conforme o tipo de teoria do delito. Aqui, eu estou tratando da culpabilidade a partir da doutrina finalista, que é a mais comum ainda no Brasil, né? É a que você normalmente encontra nos concursos. Então, para a doutrina finalista, quais são os elementos da culpabilidade? Primeiro elemento, imputabilidade. Segundo, potencial consciência da ilicitude. E terceiro e último, exigibilidade de conduta diversa. Professor, vou ter que saber isso? Vai ter que saber isso, cara pálida. Infelizmente, isso cai, né? Inclusive essa estruturação a partir do finalismo. Então vamos a ela? Vamos ali a primeira análise, que é a de imputabilidade. O que é a imputabilidade? Imputabilidade é a aptidão para ser culpável. É a capacidade psíquica de culpabilidade. Então é a possibilidade de atribuir culpa àquele sujeito. É a aptidão para figurar como um sujeito culpável. Só um parênteses, né? Não confunda dolo e culpa, que são elementos da tipicidade, segundo o finalismo, para culpabilidade, que é uma categoria autônoma, tá bom? Falando da imputabilidade, quais são os elementos que estruturam a imputabilidade? Ou melhor, quais são os elementos que estruturam a inimputabilidade? Porque, assim como ocorre com a ilicitude, também se dá com a imputabilidade. O que eu quero dizer? A gente explora muito mais as hipóteses de inimputabilidade do que as hipóteses de imputabilidade. Muito embora seja só o verso e o anverso na mesma moeda. É porque o código ele trabalha com as causas de inimputabilidade e não com as causas de imputabilidade. Então, as causas em que eu afasto a imputabilidade. Bom, a partir do artigo 26 do Código Penal, dá uma olhada no teu código, quais são os elementos para gerar a inimputabilidade? A incapacidade de entender o caráter ilícito do fato e a incapacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Veja, são duas coisas diferentes. Incapacidade de entender o caráter ilícito, incapacidade cognitiva e incapacidade de se determinar de acordo com aquele entendimento. Porque pode ser que o sujeito ele tenha compreensão da realidade, mas ele não consiga se comportar conforme aquela ideia. Isso também gera a inimputabilidade. Também configura a inimputabilidade, tá? Tanto uma situação quanto a outra. O Código Penal, ele trabalha com duas espécies de inimputabilidade. Você vai encontrar isso no artigo 26 também. Inimputabilidade plena e inimputabilidade restrita ou limitada, também chamada de semi-imputabilidade. Vamos começar pela inimputabilidade plena. O artigo 26 diz que o sujeito é isento de pena quando
por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento. Bah, professor, que troço complicado. Não é tão complicado. Veja, quais são as hipóteses de inimputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, ao tempo da ação ou da omissão. Essas são as hipóteses. Mas aqui, se a inimputabilidade é plena, completa, olha, guarda isso. Ele tem que ser inteiramente incapaz, por completo incapaz, de entender o caráter ilícito ou de se determinar conforme aquele entendimento. Tá? Artigo 26, caput do Código Penal. Mas existe a semi-imputabilidade, que é quando há uma redução da capacidade de entendimento ou uma redução da capacidade de determinação do sujeito. Ainda em razão de uma perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então diz o código, ele não era inteiramente capaz, então ele é relativamente incapaz. A inimputabilidade dele é limitada. Ou então, nós dizemos que ele é semi-imputável. Qual que é a consequência disso? Na inimputabilidade plena, eu isento ele de pena, e na semi-imputabilidade, há uma causa de diminuição da pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Veja como é diferente. Falando sobre as hipóteses, só para deixar isso bem claro, quais são as hipóteses de inimputabilidade? Doença mental, perturbação, sofrimento psíquico, desenvolvimento mental incompleto, e aqui a gente enquadra a menoridade. Os menores de 18 anos não são penalmente imputáveis. Menor de 18 anos, e aqui parênteses, né? Pelo amor de Deus, não diga de menor, né? Porque daí fica chato, né? Perde a namorada, né? Menor de idade, menor de 18 anos, ele é penalmente inimputável. Ele não vai responder pelo Código Penal, ele vai responder pelo ECA. Guarda isso, Ato infracional é aquele praticado por adolescente. Portanto, sujeito menor de 18 anos. Ele responde pelo Código Penal? Não. Ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente comete crime? Não, cara pálida, não comete crime. Por que ele não comete crime? Porque ele não é penalmente imputável. Ah, professor, mas e se eu entendo que a culpabilidade é pressuposto de imposição da pena? Bom, daí o meu raciocínio vai ser diferente. Eu vou dizer que ele comete crime, mas a ele não se aplica a pena, né? A ele eu aplico uma medida socioeducativa em virtude de um ato infracional equiparado a crime. Consegue entender? Por isso que eu, particularmente, me filio à corrente de que a culpabilidade é um elemento da própria definição analítica de crime. Daí eu digo, ele nem comete crime, ele comete ato infracional. Além do desenvolvimento mental incompleto, também o desenvolvimento mental retardado, né, que são aquelas causas de retardamento ou de retardo mental. Isso é hipótese de inimputabilidade, desde que, a partir dessa causa orgânica, eu tenho uma incapacidade de conhecimento ou uma incapacidade de vontade, né? Que nós já vimos. E também pode gerar inimputabilidade uma embriaguez completa, embriaguez total, proveniente de caso fortuito ou força maior, né?
Não é aquela situação do sujeito que deliberadamente resolve se embriagar. Não. O exemplo do livro é um exemplo bizarro, né? De embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. É o cara que está caminhando numa vinícola e daí ele, por distração, ele cai num tonel de vinho com a boca aberta, enche o corpo inteiro dele de vinho, fica completamente embriagado. Claro que isso é exemplo do livro, né? É muito difícil a ocorrência disso na prática, né? O que não exclui a imputabilidade penal. O código é categórico. Não exclui imputabilidade penal. A emoção ou a paixão. Coisa linda, né? Paixão. Existe estado mais belo e passageiro, né, do que a paixão? Não, não existe. Mas isso também não exclui a imputabilidade penal. Então, aquela história de que você praticou uma determinada conduta movido inteiramente pela emoção ou pela paixão, não vai afastar a responsabilidade penal pelo artigo 28, tá? E também não exclui a imputabilidade penal quando eu tenho uma embriaguez que ela é voluntária, é intencional, ou ela é culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Como assim, embriaguez por substância de efeitos análogos? Sim, embriaguez por outras substâncias que não o álcool, né? Mas que geram a mesma alteração na capacidade de entendimento e determinação. Isso não vai excluir a imputabilidade se essa embriaguez é voluntária ou culposa. Guarda isso. A única embriaguez que gera inimputabilidade é embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Beleza? É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o parágrafo 1º desse artigo 28, né, que eu acabei de comentar. Agora, se a embriaguez ela é proveniente de caso fortuito ou força maior, mas ela não é inteira, total, se ela reduz a sua capacidade, então o que eu tenho aqui? Uma causa de diminuição de pena. Artigo 28, parágrafo 2º. É uma semi-imputabilidade pela embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Tranquilo? Superamos a imputabilidade. Vamos ao segundo elemento da culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude. O que é isso, professor? Bom, potencial consciência da ilicitude é uma possibilidade de compreender o caráter ilícito do fato, o caráter antinormativo do fato. Eu só posso ser considerado culpável se eu tenho uma possibilidade de compreender que aquele fato é ilícito. Se eu não tenho essa possibilidade, eu não posso ser considerado culpável. Me dá um exemplo, professor. Um exemplo de excludente da potencial consciência da ilicitude. Dou sim. Erro de proibição inevitável. Nós já vimos a teoria do erro, mas aqui vale recordar. O que é o erro de proibição? Erro de proibição é o erro sobre o conteúdo proibitivo, não permitido daquela conduta. Não entendi. Exemplo. Eu moro há 50 anos em um país em que portar determinada substância, exemplo, portar maconha, é conduta permitida. Eu venho para o Brasil e trago comigo a minha porção de maconha. Quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, ou no aeroporto de Brasília, a Polícia Federal diz assim, parceiro, o que tu tá carregando? Eu digo, maconha, por quê? Ele diz, porque isso é proibido no Brasil, isso é crime no Brasil. Fala, mas eu não sabia. Toda a minha vida, lá no meu país, eu portei essa mesma substância e ela era tida como lícita. Eu não tinha a menor condição de saber que aqui ela é ilícita.
se o erro de proibição for inevitável, não evitável, ele vai excluir a possibilidade de compreensão do ilícito e automaticamente excluir a própria culpabilidade. Falamos da imputabilidade, falamos agora da potencial consciência da ilicitude. O que falta? Diga aí, cara pálida. Falta o terceiro elemento. O terceiro elemento da culpabilidade. A exigibilidade de conduta diversa. Só antes aqui, respeitando a ordem dos slides, eu gostaria de frisar o artigo 21 do Código Penal. Só para ficar claro que eu já comentei contigo. O artigo 21 diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. O desconhecimento da lei, ele não é passível de escusa, de desculpa. Mas o erro sobre a ilicitude do fato, erro de proibição, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Foi o exemplo que eu te dei lá da situação da maconha. Tá? Terceiro elemento da culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? Exigibilidade de conduta diversa é a possibilidade concreta do sujeito agir de outra maneira, agir de outro modo, a possibilidade efetiva, naquele caso, dele ter uma conduta diferente daquela que ele teve. Quando não é possível exigir do sujeito uma conduta diferente, fica comprometida a culpabilidade, fica afastada a culpabilidade. Me dá um exemplo. Dou sim. Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Como é que é? É isso mesmo. Artigo 22 do Código. Se o fato ele é cometido sob coação irresistível, coação é constrangimento. Se o fato é cometido sob constrangimento irresistível, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal. O que é uma ordem não manifestamente legal? Manifesto é aquilo que é flagrante, aquilo que é visível, aquilo que está na cara. Se eu cumpro uma ordem de um superior hierárquico achando que aquela ordem é legal, eu não posso ser considerado culpável pela minha conduta. Só é punível, nesses casos, o autor da coação ou o autor da ordem. Só recordando uma coisa contigo, para ficar bem claro isso daqui. A coação, ela pode ser física ou moral. Se a coação for física e irresistível, eu não tenho como me livrar daquela coação, o que ela exclui? Ela exclui a conduta. E automaticamente ela exclui a tipicidade. Guarda isso. O que nós estamos tratando aqui é da coação moral. Irresistível, mas que vai excluir, nesse nosso quadro, a exigibilidade de conduta diversa. E com isso, vai excluir a culpabilidade. Isso é bom para cair em concurso. Ele diz que a coação física irresistível exclui a culpabilidade. Se ele coloca isso, o que tu assinala? Certo ou errado? Errado. Coação física irresistível não exclui a culpabilidade. Coação física irresistível exclui a própria tipicidade, porque exclui a conduta. Nós já vimos isso na aula sobre tipicidade. Beleza? Terminamos culpabilidade. Estamos avançando bem. Um abraço.